Bom dia, meus queridos amigas e amigas irracionais. Tudo bem com vocês? Primeiro eu queria agradecer aí quem se interessou e veio até aqui, parabenizá-los também por essa curiosidade em aprender e querer entender mais e explicar para vocês por que que esse livro é tão importante, pelo menos para mim, no meu entendimento, né? Uns tempos atrás eu coloquei no Stories sobre ele, se alguém conhecia, se alguém tinha algum sebo próximo à universidade que tinha esse livro, porque eu não encontrei ele aqui no Brasil, nenhum sebo. É um livro de 1930, então só tinha na gringa e o frete estava muito caro, o envio estava muito caro, até que eu tive a sorte de ter uma ajuda aí de uma amiga, a Thaísa, que é, tem, tem uma amiga que estava vindo de fora e aí eu consegui comprar e por um preço super barato, foi US$ 5. Então eu coloquei as mãos neste livro ontem. Então, deixa eu falar um pouquinho dele para vocês. O autor é Howard Hasling, Judgment, Decision and Choice. Então, o que acontece? Para mim, vocês já devem ter percebido, o futuro sem dois pilares principais, pessoas e dados. E dentro desses dois guarda-chuvas, você tem uma série de outras subdisciplinas, áreas e tudo mais. Mas é isso, no meu entendimento, é o que vai comandar e o que vai fazer diferença lá na frente. São esses dois pilares aí. Quanto mais você entender desses dois assuntos, melhor e mais bem preparado acredito que você vai estar para o que está chegando aí, porque já está acontecendo, na verdade, tanto profissionalmente, pessoalmente, tudo. Eu acho que é isso que vai fazer a roda girar lá na frente. E aí, nessas minhas discussões, eu percebi que eu entendia um pouco dessa parte de comportamento, de pessoas e tudo mais. Afinal, eu não sou psicólogo, não sou neurocientista, né? Mas isso não quer dizer que a gente não se interesse e não tenha que estudar. Então, eu conversei com uma série de pessoas nos últimos meses, até de fora do país, que trabalham já com economia comportamental, a parte de pesquisa, pessoas que também vieram até mim tirar algumas dúvidas. Então, eu vi que eu precisava ler um pouco mais sobre Jung, sobre behaviorismo, Skinner e tudo mais, e foi aí numa uma conversa no Twitter que eu cheguei nesse livro aqui, tá? E aí agora eu vou falar um pouquinho sobre do que se trata, e aí psicólogos que estejam assistindo, se eu estiver falando alguma besteira, por favor me corrijam, que eu me retrato sem problema nenhum, tá? Então, a psicologia, ela se divide na psicologia da decisão e a psicologia da escolha, né? Então, só para exemplificar o que é o julgamento, decisão e escolha. Eu leio muito, acho que vocês também veem, melhora a tomada de decisão, tal coisa melhora a tomada de decisão, ciência de dados melhora a tomada de decisão. Então, eu tinha uma definição na minha cabeça do que era a tomada de decisão, uma coisa só. E eu percebi que julgamento, decisão e escolha são coisas diferentes, embora façam parte do mesmo processo comportamental, por assim dizer. Então, resumindo, julgamento é quando você estima, né, alguma coisa. Por exemplo, quanto você acha que mede aquele prédio? Isso é uma coisa que você está fazendo julgamentos na sua cabeça, tá? Como se fosse uma régua mesmo, tá? E aí, a decisão, ela é parte de um processo interno, mental, onde você... eu não usando a palavra escolha, né, mas é difícil não utilizá-la. Mas a decisão é, por exemplo, você decide viajar para um determinado país, não sabe qual país. Então, aquele processo de pesquisa é um processo de tomada de decisão. E aí, dentre os países que vocês viram, você escolhe, por exemplo, viajar para o Chile. Tá? Esse é um processo de decisão. A escolha, ela ocorre somente quando você paga a viagem, recebe o voucher, enfim. Então, é quando de fato acontece. Esse processo de decisão e escolha acontecem muitas coisas aí dentro, tá? Nesse meio. E é aí que a neurociência, os neurocientistas começaram a ajudar melhor essa parte, porque você começa a mapear o que acontece na cabeça das pessoas quando elas decidem e quando elas de fato escolhem, tá? Então,
trazendo para cá, para esse mundo, para a economia comportamental, a gente tem que a economia ela entende os indivíduos, os agentes econômicos, a parte mais de escolha. Por isso que a economia comportamental, essa junção da economia com a psicologia lá atrás, em 1930, até o Simon, um psicólogo, falava se a economia não trata de comportamento, então o que ela trata afinal? Né? E Simon ele fazia parte justamente desse rol de psicólogos da decisão, que dava mais a parte, que levava em consideração a parte interna, né? E Skinner, por exemplo, um dos mais famosos aí da parte do behaviorismo, ele já se importava mais com a parte externa, escolha, o que de fato você está escolhendo. Não importa como você decide, como você pensa, o que importa para nós é como você realmente atua, como você realmente age, tá? E aí, o Howard Haschen, que é o autor do livro, ele simplesmente falou que são coisas diferentes, mas que se complementam. Então, juntou tudo isso, a parte cognitiva e a parte de behavior. Cognitivo naquela, não sei se isso hoje é assim, tá? Mas a parte cognitiva é que justamente tratava dessa parte interna. Eu digo que, não sei se hoje é assim, essas ramificações da psicologia, tá? Não sei se cognitivo é realmente essa parte do cérebro, do como você pensa e tudo mais. E aí, ele traz aí nesse livro até coloca aqui, uma síntese do cognitivo e comportamental, né? Então, acredito que esse livro aqui, como eu falei, é um livro bem antigo. Esperem que eu com certeza vou compartilhar os meus entendimentos, o que eu estou aprendendo, mas é só para entender esse momento aí de que cada vez mais a gente precisa voltar, até por isso que eu estreiei esse quadro de História da Economia Comportamental, porque eu estou tendo que estudar um pouco as coisas lá atrás, de pensamento econômico, para você entender e também falar menos besteira, né? Acho que isso é importante, tá bom? Então é isso aí. Recomendo, não comecei a ler, mas com certeza eu já recomendo para que a gente tenha um melhor entendimento sobre tudo isso, tá bom? É nóis! Tchau, tchau!